vou direto para a palavra, que nós já estamos atrasados. Irmãos? Já está um pouco tarde. Não vou cantar mais, porque não dá mais tempo. Vamos para a palavra. Nós temos aqui 46 versículos para pregar com estudo, né? Eu te peço que você esteja acompanhando. Fica de olho na palavra aí. Deuteronômio, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 46, viu, irmão? É o quinto e último livro do Pentateuco, viu? Glória a Deus, aleluia. 1451 antes da era cristã. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, Jesus. Cuida de nós, nos ajuda. Promessa de Deus. Essas são as palavras que falou Moisés a todo Israel. No deserto, do outro lado do Jordão, na planície diante do Mar Vermelho, entre Parã e Tofel e Labá, e Azarote, e de Zaabe. Essa mensagem foi dada por Moisés a Israel pouco antes que o grande doador da lei morresse. E, portanto, um pouco antes que Israel entrasse na terra prometida. Amém? 2. 11 jornadas a desde Horebe, caminho do Monte Seir, até Gades-Barneia. 11 dias de viagem. No Monte Sinai, onde a lei foi dada, viu? 3. E aconteceu que aos 40 anos, no 10º mês, ao primeiro do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme todas as coisas que o Senhor lhe tinha ordenado acerca deles. Esta será a sua última palavra a Israel. O tempo dessas palavras seria aproximadamente um mês antes da sua morte. O tema da sua mensagem é que, após que Canaã estava dependente sobre o guardar a lei dada no Sinai. Sinai era um dos cumes de uma massa de montanhas chamada Horebe. 4. Depois que feriu a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbão, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, e Edrei. Pela instrução desses reis, pela destruição desses reis, os quais procuraram impedir o acesso dos israelitas à terra prometida, Deus tinha dado a prova de que ele certamente cumpriria a sua promessa ao seu povo. 5. Do outro lado do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: nada mais que a prosperidade foi prometida sobre a fidelidade dessa lei, e nada a não ser miséria se fossem infiéis a ela. Uma lição do livro é a impossibilidade do homem natural agarrar-se no que possui e, em harmonia, ter cuidado nos privilégios divinos. 6. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: já que ficaste bastantes dias nesse monte. A frase "o Senhor nosso Deus" implica na união do convênio de Israel com Deus, tomando por assentada
a existência desse convênio. Realizara no Sinai. O realizara no Sinai, né? 7. Voltai-vos e parti, ide a montanha dos amorreus e a todas as suas comarcas, na planície, na montanha e nos vales, e ao sul, e à costa do mar, a terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Essa descrição envolve toda a terra prometida, incluindo todo o Jordão moderno. Síria e até o Iraque, pelo menos até o rio Eufrates. Era muito maior que a pequena parte reclamada por Israel na atualidade. Certamente, na idade do reino vindouro, Israel ocupará tudo isto, e possivelmente até mais. 8. Olhai, eu dei esta terra, que está em vossa presença, entrai, e possuí a terra, que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e às suas sementes depois deles. Deus cumpre as suas promessas. Além disso, Israel poderia ter ocupado a terra há 38 anos atrás, se tivesse evidenciado a fé, né? Usado a fé. 9. E eu vos falei então, dizendo: eu não poderei vos levar sozinho. 10. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que em multidão sois vós hoje como as estrelas do céu. Exatamente como o Senhor disse a Abraão que seria, em Gênesis 15, versículos 5 a 6. O Senhor Deus de vossos pais acrescente sobre vós ainda 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoe como vos prometeu. Deus deseja abençoar o seu povo. O único requisito é a obediência para se abençoar, viu? 12. Como levarei eu sozinho os vossos fardos, vossas cargas e as vossas contendas, entradas, né? 13. Tomai-vos dentre vós, de vossas tribos, homens sábios, entendidos e experimentados, para que eu ponha por chefes sobre vós. Selecione aqueles que desejarem. 14. E então vós me respondestes e dissestes: bom é fazer o que tenho dito. 15. Tomei, pois, os principais de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os coloquei por chefes sobre vós. Chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, e governadores das vossas tribos. 16. Então mandei a vossos juízes, dizendo: ouça a causa entre os vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e o seu irmão, e o estrangeiro que está com ele. 17. Não tenha respeito às pessoas no julgamento. Receio, né? Não tenha receio ou respeito. Assim, ouvireis tanto ao pequeno quanto ao grande. Não tereis temor de nenhum, porque o juízo é de Deus. Mas a causa que vos for difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. 18. Ordenei-lhes, pois, naquele tempo, tudo o que haveria de fazer. Parece nas seguintes passagens que este acerto de que
as pessoas selecionassem líderes sobre eles. Mesmo não resultou muito bem. Esses líderes, bem como as seguintes passagens, declara registrar a incredulidade e condenar essa geração de Israel no deserto. 19. Partindo de Horebe, andamos por todo aquele grande e terrível deserto, que vistes pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos até Gades-Barnea. Vinde então, eu vos disse: chegados sois ao monte dos amorreus, o qual o Senhor nosso Deus nos dá. 21. Olhai, o Senhor vosso Deus diante de ti tem posto essa terra sobre esta terra, e agora ele sobe e toma posse dela, como o Senhor, o Deus de vossos pais, te falou. Não temas e nem te assustes. 22. E se chegar para mim todos vós e disseram: enviemos homens adiante de nós, que nos espie a terra e nos traga de volta e nos ensine o caminho por onde temos que subir, às quais cidades temos que chegar. Se fizemos planos para nós mesmos, de alguma forma, os planos sempre estão maus. Se permitirmos a Deus que planeje para nós, os seus planos são garantidos a ter êxito. Israel não permitiu ao Senhor, ao menos nesta etapa, de fazer o plano para eles. O conhecimento que eles julgavam ter demonstrou uma falta de fé, uma incredulidade, né, irmão? 23. Isto me pareceu bem. Assim tomei 12 homens de vós, um homem de cada tribo. Moisés era um tanto culpado nessa situação. Também devia ter levado o assunto ao Senhor, mas a evidência é que não o fez. Fez o que o povo pediu, né? E foram-se e espiar ao monte e chegaram até ao vale de Escol, e ali espiaram a terra. 25. E tomaram em suas mãos do fruto da terra e nos trouxeram dos mesmos e nos anunciaram, dizendo: é boa a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. 26. Mas não quisessem subir, antes fostes rebeldes ao mandato do Senhor nosso Deus. 27. E murmuraram em vossas tendas, dizendo: porque o Senhor nos aborrece, tirou-nos da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos destruir? E eles mentiram a respeito de Deus. Certo é que hoje também é um dos pecados principais da igreja moderna, né? Mente com medo de pagar o preço, né? Mesma coisa, a mentira de Israel vem acontecendo aqui, de hoje a igreja moderna, e para a nossa geração é tarde, porque Jesus não vai morrer na cruz para salvar alguém, vai vir buscar o que a palavra se salvou, né? O que se salvou pela palavra, né? Que creu, né? 28. Para onde subiremos? Nossos irmãos têm feito desfalecer o nosso coração, dizendo: este povo é maior e mais alto que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali filhos dos gigantes. Eles viram as cidades muradas e os gigantes
o que é que nós vemos. O que nós vemos hoje? O engano. Né? Dá ouvido aos falsos profetas. E ficamos parados no dia da igreja moderna. 29, então eu vos disse: não temais, nem tenhais medo deles. Devemos ver as promessas de Deus somente porque andamos por fé e não por vista, viu? 30. O Senhor vosso Deus, o qual vai adiante de vós, ele pelejará por vós conforme a todas as coisas que fez por vós no Egito diante de vossos olhos. Tinha visto os grandes milagres do Senhor, portanto bem sabia disto, né? E não crera. 31. E no deserto vistes que o Senhor vosso Deus vos conduziu como traz o homem a seu filho, por todo o caminho que andastes, até que chegastes a este lugar. Os milagres que começaram no Egito continuaram no deserto e foram vistos por todos, né? 32. E nem mesmo por isto cresces no Senhor vosso Deus. E eles ou seja, eles mantiveram uma incredulidade contínua. 33. O qual foi adiante de vós por todos os caminhos para vos achar o lugar por onde teria que acampar, com fogo de noite para vos mostrar o caminho por onde deveis andar, e com nuvem durante o dia para fazer sombra, para a cobertura do sol. A presença visível de Deus foi óbvia, tanto de dia como de noite, e para que todos a vissem também, a presença visível os conduzia e supriu cada necessidade dela. Portanto, repetidas vezes, devido aos contrastes milagres, não teria motivo para incredulidade e nem tampouco nós também, né? De 34. Ouviu o Senhor a voz das vossas palavras e se zangou e jurou, dizendo. 35. Nenhum dos homens desta má geração verá a boa terra que jurei que tinha que dar a vossos pais. Toda a promessa de Deus para nós está dependendo de nossa obediência, e esta aponta para a fé contínua nele. 36. Etc. Caleb, filho de Jefoné, ele haverá, e darei a ele e a seus filhos a terra que pisou, porque ele seguiu o Senhor com perseverança. Deus não faz acepção de pessoas. O que ele fez por Caleb e Josué fará a qualquer e a todos os que crerem nele. Amém? 37. E também contra mim se indignou o Senhor por vossa causa, dizendo: tampouco tu entrarás lá. Refere-se a seu próprio fracasso ao ferir a rocha, quando ele recebeu a instrução de só falar a ela. Número 27 ao 12, né? Tá lá, pode ler lá. 38. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele entrará lá. Anima-o, porque ele fará Israel herdar a terra. Como Josué, até dos maiores dentre nós, se requer ânimo. Amém? 39. E vossas crianças, dos quais disseram que seria por presa, e vossos filhos que hoje não conhecem o bem e nem o mal, eles entrarão lá, e a eles darei, e eles a possuirão.
Eles tinham acusado Deus de trazer os seus meninos ao deserto para matá-los. Olha, o que a incredulidade faz, né? E ele, ao responder a essa acusação, disse que os seus meninos sobreviveriam ao deserto e herdariam a terra prometida, mas eles não. Números capítulo 14, ele falou sobre isso aí. 40, e vós, porém, virai-vos e parti ao deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Né? Então responderam e me disseram: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos conforme a tudo o que o Senhor nosso Deus nos ordenou. E vos armastes cada um de vós das vossas armas de guerra, e vos dispusestes para subir a montanha. Entretanto, o que estava fazendo, agora estava fazendo na carne, né? Não porque Deus estava mandando. O único resultado seria a derrota. Muitos na igreja moderna estão lutando, mas estão lutando uma batalha que o Senhor nunca pelejou. Na atualidade, nos diz que devemos lutar somente uma batalha, a boa batalha da fé. Não tem outra batalha segundo a carne, é pela fé agora, irmão. Se não for pela fé, Deus não está. Que se refere à fé em Cristo e o que Ele tem feito por nós na cruz. 1 Timóteo 6,12, pode ler lá. E o Senhor me disse, diz-lhes: não subais, nem pelejeis, pois não estou entre vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Deus poupava, mas não deram ouvido, foram advertidos, né? E não quiseram. 43, e vos falei, mas não deste ouvidos, antes fosse rebeldes ao mandado do Senhor, e persistisses com soberba, e subisses ao monte. A presunção é um dos pecados maiores da igreja moderna também, viu? Fazer o que Deus não está mandando. 44, saíram os amorreus que habitavam naquele monte, saíram ao vosso encontro e vos perseguiram como fizeram as abelhas, e vos derrotaram desde aí, vos perseguindo até Armon. Irmão, 45, e voltando, choraste diante do Senhor, mas o Senhor não escutou a vossa voz, nem vos deu ouvidos. O pranto era por seu dilema, e não o pranto de uma alma por seu pecado de incredulidade. 46 e 8. E estivestes em Gades por muitos dias, segundo os dias que demorastes ali, fora da vontade de Deus. Os dias são longos, né? Amém? A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja derramado em nossos corações desde agora e para todos sempre. Assim seja. Amém.